Eu vou fazer uma breve apresentação de todo mundo, apesar de que eu imagino que todos dispensam apresentações. E aí eu passo a palavra para o Ivo, que vai seguir com a mesa, comemorando os 25 anos da Galeria Fortes da Loi Gabriel. Márcia Fortes vive e trabalha em São Paulo desde 2000. Formou-se em literatura inglesa e americana na Universidade de Nova York. Já trabalhou como jornalista, tradutora, crítica e curadora de arte. Ao longo dos anos que morou em Nova York, foi correspondente do jornal O Dia e Jornal do Brasil. Contribuiu com textos críticos para diversas revistas como Freeze, Poliéster, Vogue Brasil, Isto É e os Cadernos da Folha de São Paulo. Assinou a curadoria de exposições como Nova York, São Paulo, na Camargo Vilaça, Hanging, Camargo Vilaça, em São Paulo, e também no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, Museu de Arte Moderna do Recife. E Art Lovers, integrante da primeira Bienal de Arte Contemporânea de Liverpool. Foi diretora da Galeria Camargo Vilaça no ano de 2000 e fundou a Galeria Fortes Vilaça em 2001, com a sócia Alessandra Dalloia. Hoje, Fortes Dalloia Gabriel comemora 25 anos. Tadaskia e as diferentes vertentes de sua obra são costuradas pela sua afinidade com o desenho. Ao mesmo tempo, marcação e rasura, os seus traços com pastel seco, lápis de cor, caneta ou esmalte de unha, criam emaranhados gráficos que invocam seres esvoaçantes sem torná-los reconhecíveis. Rasgadas, as bordas dos suportes de papel imprimem um sentido de continuidade, como um livro desfolhado, com páginas passando ao espaço circundante. Em relevos de chapas dobradas e esculturas, a artista declara uma ênfase sobre o volume e a distribuição de formas incorporadas no espaço, em composições que revelam seres e estruturas apanhados em plena mutação. Entre suas exposições individuais, destacam-se Brincando Animada, Travesti e Mariposa Centopeia, na Düsseldorf, na Alemanha. In o Nu Papillon, Day Night, Butterfly, na França. Tadaskia e Cláudia Almeida, na Nevada Museum of Art, e no MoMA, em Nova York. Ernesto Neto produz esculturas e grandes instalações imersivas, utilizando técnicas artesanais como crochê para compor estruturas flexíveis e interativas que ativam os nossos 5 sentidos, com a incorporação de elementos botânicos, ervas e especiarias. O artista tece membranas e peles, redes e invólucros que usam a gravidade e o equilíbrio como recursos de composição. Seus trabalhos mantêm sempre uma relação com a natureza, seja por meio de suas fisionomias biomórficas, seja no caráter interligado dos elementos que compõem seus espaços. O ambiente plurissensorial de Neto são percorridos e habitados, formando locais de encontro, troca e reflexão. Algumas de suas exposições individuais recentes são o Nosso Barco Tambor Terra, no Grand Palais, em Paris, também no MAT, em Lisboa, Cap Dança Baribé Nós, na Oficina Francisco Benan, em Recife, e Sun Force Ocean Life, em Houston, e Sopro, na Pinacoteca. Ivo Mesquita é pesquisador, escritor, às vezes está curador, baseado em São Paulo. Passo a palavra para ele. Boa conversa. Muito obrigado pela presença de todos. Gostaria de agradecer à SP Arte pelo convite, mas, sobretudo, eu queria agradecer a Fortes Dalloia Gabriel pela oportunidade que me deram ao me convidar, fazer o honroso convite de curar, digamos assim, né, o stand deles na SP Arte, né. Foi uma super honra, né, uma alegria, e foi uma experiência maravilhosa. É um trampo do cão. Eu acho eles uns heróis, assim, de todos, assim, dos donos das galerias aos montadores, entendeu? Assim, porque é uma loucura o ritmo de trabalho, porque eu me lembro que quando a Márcia me chamou, com o Alex e a Alessandra, para ir lá na galeria conversar, era a véspera de Natal, e eles me disseram assim, não, mas é um serviço rápido, né? E eu vinha, entendeu? Eu venho de uma experiência de instituição. Rápido, no museu, leva 1 ano para acontecer. Aqui nós tínhamos 3 meses, né? Mas foi uma experiência incrível, porque foi uma oportunidade de visitar, conhecer artistas que eu não conhecia. Primeiro, porque a galeria tem 4 gerações de artistas, ela representa 4 gerações de artistas, e, por certo, tem uma mais nova que eu não conhecia tanto, né? Tinha visto trabalho, mas nunca tinha estado no estúdio, por exemplo, né? Também
interessante, eu vou falar um pouco, antes de entrar nos artistas, falar um pouco da experiência que foi conhecer o sistema em que opera a galeria, né? Quer dizer, porque a gente tem uma ideia, eu tinha uma ideia de uma coisa que eu era público, eu vou lá, vejo uma exposição, enquanto curador, eu às vezes peço uma informação sobre um artista, imagens ou coisas desse tipo, ou se a instituição vai comprar alguma coisa, a gente faz uma negociação. É isso, né? Agora não, agora eu vi do lado de dentro. É uma coisa muito complexa, entendeu? Mas o que mais foi legal é ver, porque eu comecei a ir em galeria na década de 70, entendeu? E as galerias em São Paulo eram uma coisa assim muito doméstica, para dizer o mínimo, entendeu? Assim, né? E ver, assim, quer dizer, foi extremamente gratificante ver como esta cena mudou, este segmento mudou, o que ele cresceu, o que ele desenvolveu, né? Quer dizer, assim, foi descobrir assim o aspecto, assim, de um lado operacional da galeria, né? Mas também descobrir a economia em que ela se insere, a economia em que a feira se insere, entendeu? E que eu achei assim uma revelação, uma coisa que nunca tinha me ocorrido, entendeu? Perceber a extensão dessa economia, porque, por exemplo, eu trabalhei muitos anos com diversos museus e instalei em exposições e estou há 15 anos já longe de instituição, assim, formalmente, né? Então, mas eu encontrei um monte de montadores que eu tinha trabalhado com eles ao longo da vida, entendeu? E alguns já estão de cabelinho branco, entendeu? E outros casaram, têm filhos, têm família, entendeu? Isso foi extremamente gratificante ver, né? Porque quando lá atrás, nos anos 70, essas pessoas já existiam. A Bienal tinha uma equipe de montadores, por exemplo, mas eles eram tratados como peões, trabalhadores. Hoje, eles formam uma classe de profissionais especializados, técnicos, entendeu? E que é muito importante. Mas não são só eles. São os moldureiros, os que fazem caixa, transporte, embalagem, a turma técnica que faz pareceres técnicos. É interessante, quer dizer, tudo isso está, os transportes, os relacionados, né, quer dizer, serviços de catering, assistência, quer dizer, é uma ampla economia da cidade de São Paulo. Isso é muito interessante de ver e muito importante da gente perceber e saber por que é que tem. Não é uma vaidade, entendeu? É uma coisa que ela tem um movimento, ela tem uma base, né? E ela tem 20 anos, né? A galeria tem mais, tem 25. Então, com esse convite, eu tive essa, como eu disse, de entrar dentro desse lado do sistema, porque eu tinha uma percepção externa, né? E perceber aí o quanto que a gente cresceu, né? No momento como que mudou, né? O que representa essa profissionalização e esse crescimento desse, digamos assim, circuito das artes, né? E que é muito animadora, assim, particularmente, assim, eu estou com mais de 70, e que acho que é uma realização do que a gente chama de geração 80, né? Que foi quem fez toda uma mobilização em diversos níveis, trouxe transformações, né, em todos os sentidos da sociedade, mas nas artes plásticas acho que foi um movimento muito importante, porque é o que nós temos hoje, né? Instituições mais consolidadas, um sistema funcional, né? Quer dizer, uma economia, que eu acho que é um aspecto bem importante. O segundo desafio, quer dizer, a segunda parte foi o que seria fazer uma curadoria de um stand, né? Quer dizer, então, não é que eu sabia desde o começo, quer dizer, eu imaginei que era uma exposição que ficaria montada durante os 5 dias, entendeu? E o desafio é como fazer isso, né? Então, eu imaginei lá de um jeito, mas que não podia ser contar uma história, não sei o quê. Não, são trabalhos novos, coisas assim. Então, o partido curatorial acabou sendo, e também porque tem toda uma dinâmica, né, que é de eu diria, uma exposição em processo. Todo dia troca alguma coisa,
Assim, e isso me parece que é parte, né? Quer dizer, o curador tem que saber lidar com isso, entendeu? Então, a solução foi fazer pequenos blocos de trabalhos, né? E que estão sendo montados a todo dia, uma ou duas paredes trocam, né, no stand, e assim todos os artistas da galeria aparecem, né? Para que tudo isso acontecesse, quer dizer, sei lá no stand há uma certa organização, que a gente mantém um certo jogo de formas, umas conversas, são pequenas conversas, assim, mas tenta manter também um clima geral, entendeu? Que eu acho que é um pouco mais sóbrio, entendeu? Resultou numa mostra mais sóbria, com mais brancos, né? Que, de fato, permite uma melhor visualização dos trabalhos, né? Na feira tende-se muito a acumular coisas que eu acho que dificulta muito, né? Ver, compreender o que você está, o que está ali, né? Então, isso, eu acho que conseguimos um ótimo resultado, entendeu? Mas a parte mais legal de todas foi poder, depois de... Nos últimos anos, desde que eu continuo trabalhando independente e tudo mais, mas eu nunca tinha feito 32 studio visits em 2 meses na vida. E foi uma delícia. Foi a melhor parte, entendeu? Assim, foi ir no estúdio de artistas, do Neto, que eu conheço há tempo, mas não conhecia o estúdio, conheci a Tadasker, o estúdio da Tadasker, e assim foram com outros artistas, e alguns por chamadas virtuais, né? Assim, ficamos, a Janaína e eu ficamos conversando 1 hora, ela em Nova York, eu aqui, entendeu? Assim, para resolver como é que quer fazer, entendeu? Foi assim uma coisa muito, muito rica, né? Quer dizer, assim, e porque essa é a parte assim que da minha profissão que eu mais foi o que me levou à minha profissão, né? Quer dizer assim, eu desde o começo a coisa mais legal que tinha era ir no ateliê de um artista, estar com ele, conversar, entendeu? E com o tempo você desenvolve uma amizade, aí você vai criando intimidade com aquele trabalho, entendeu? É diferente de você ler qualquer coisa sobre o trabalho daquele artista. A teoria é uma coisa totalmente secundária. O importante é a experiência de estar e olhar, né? Sobretudo num tempo como o nosso, né? Quer dizer, em que todo olhar é mediado hoje, está aqui, né? E eu acho que a arte ensina a olhar o mundo, olhar o que está em volta, olhar o outro, né? E ela te fornece material para esse olhar, né? Bom, a exposição começou, assim, na minha cabeça, porque eles foram muito gentis, eles me deram um iPad, assim, com todo o acervo da galeria, todos os currículos dos artistas, toda a bibliografia com as fontes perfeitas, tudo em ordem, entendeu? Assim, um material muito legal. Mas eu tinha um compromisso de uma viagem, né? Então eu levei, e por 3 semanas eu fiquei olhando esse acervo, né? Agora, acervo da galeria, olhando os artistas, né? E a primeira ideia para a exposição surgiu no ateliê do Neto. Entendeu? Foi o primeiro conjunto que eu imaginei. Eu entrei lá, fui lá ver a torre magnífica que está ali, né? Que estava sendo testada, entendeu? Mas lá embaixo eu tinha uma pintura que eu olhei assim, eu falei, não é verdade. É uma pintura, assim, mas maravilhosa, entendeu? Assim, me lembrou um rótico, mas era um rótico que não era triste, coisa assim, não era sexy. E aí, imediatamente, veio a segunda imagem na minha cabeça, que era a foto do Robert Mapplethorpe, que eu tinha visto no acervo. E foi a primeira associação. E, em seguida, olhando algumas obras, veio o Ivens, né? E ali ficou aquele primeiro cantinho meio erótico, assim, compondo, porque eu particularmente, eu acredito que, ou pelo menos
a minha, mas eu conheço muitas pessoas que também, mas a gente tem... nós que não trabalhamos, não somos os artistas, né, o que nos move, né, é a pulsão escópica. Nós gostamos de olhar, né, e aí o voyeurismo. Né? Então, eu acho que abrir um pouco ali a exposição com essa coisa meio sexuosa tinha a ver, até porque tinha justo ao lado, né, a sorte, porque também tem uma coisa de fazer exposições que às vezes dá uma sorte, assim, um trabalho encaixa com o outro, assim, num diálogo que não tem para outro, entendeu? Aí de repente apareceu o cachorrinho no meio ali com um pequeno fetiche, né, olhando aquele canto assim, né, e o Irã no meio ali, que era um buraco da fechadura. Não pode ser mais voyeur, né, que um buraco de fechadura, né? E o que acontece? O olho gira. A Beatriz Milhares que está atrás, com a Leda. Assim, né? Quer dizer, então, hoje mudou, está mais erótico ainda, essa montagem de hoje, né? Assim, está explícito, quase sexo explícito, entendeu? Assim. Continua essa coisa de desejo, que para mim é uma coisa muito importante da arte, entendeu? Essa coisa que é o que nos move, é um desejo. Entendeu? E como todo desejo, ele é meio inominável, você não sabe bem como é que é. Quando você deu o nome, já acabou. Você já conseguiu realizar. Né? Então, é sobre essa pulsão. Né? Quer dizer, assim, e isso vem, né, desse convívio com a arte. Né? Quer dizer, eu me lembro também, por exemplo, no estúdio da Tadá, por exemplo, vamos lá, que os dois têm estúdio no mesmo lugar, o Barrão. Né? O Barrão, você entra no estúdio do Barrão, é uma obra de arte. Está tudo organizado lá dentro, né? Por cores, por motivos, por formas, entendeu? E ele vai pegando e cortando aquelas coisas e construindo. Né? Eu cheguei na Tadasca, eu tinha visto a exposição dela e tudo mais, aí não tinha nada. Não tinha nada. Tinha uma libélula lá que ela me falou que estava fazendo, assim, entendeu? Mas nós ficamos 1 hora conversando. E foi uma delícia a nossa conversa, entendeu? E o trabalho está aqui. Sim, né? Entendeu? Belo trabalho. Então, é isso. Né? Quer dizer, esse que foi a parte mais gratificante. Para mim, aprendi muito, entendeu? De uma parte que eu não conhecia, entendeu? Assim, que eu não sabia, não imaginava, entendeu? Assim, e eu sou extremamente agradecido aos artistas, como sempre, meus mais queridos, as minhas amigas, por essa oportunidade. Boa tarde a todos. Também queria agradecer à SP Arte, a Fernanda, pelo convite. É uma emoção estar aqui, né, para começar a falar e a celebrar essa efeméride, né, de 25 anos. É um horror também pensar que tem 25 anos que a gente está trabalhando e ralando como a gente trabalha. Eu nem vi o tempo passar. A gente trabalha tanto que não dá para, né, sentir a coisa direito. Você vai indo, fazendo, aqui estamos, 25 anos depois. Foi uma trajetória muito bonita, tem sido uma trajetória muito bonita, muito árdua, e ela só podia ter sido construída em parcerias e colaborações e com o apoio de toda a comunidade do circuito de arte, aqui no Brasil e no mundo. O Ivo, por exemplo, foi sempre muito fiel. Estava nas nossas aberturas, e aí, boa noite, comadre, gostei da exposição, achei interessante, fazia um comentário. Isso é importantíssimo, saber que as pessoas frequentam, né? Tem ali uma fonte de cultura, de informação, de prazer, né? de prazer não apenas visual, né? Afetivo, erótico, sensorial. Eu queria começar passando esse vídeo, são 20 segundos, porque a Galeria Forte Vilace ela inaugurou em agosto de 2021, lá na Fradique Coutinho, com uma exposição individual do hoje falecido Efraim Almeida, um belíssimo artista e um grande amigo,
que nos deixou há 1 ano e meio, e no mezanino, no andar de cima, com esse vídeo, com esse filme, que é um filme de 1987, da dupla de artistas suíços, Fischl e Weiss, se chama Como as Coisas Vão, né? The Way Things Go, Der Lauf der Dinge, o título original. E a gente achou, à época, e eu continuo achando que é muito simbólico a gente olhar uma parte dele hoje também, porque o filme trata exatamente disso, de como uma coisa leva a outra, né? Não, botando. Bom, é isso. Isso é um pequeno trecho desse vídeo. Ele está disponível aí para qualquer um ver na internet. Mas, em 2001, a gente quis muito projetá-lo no mezanino da galeria como um indicativo de como estávamos ali e por que estávamos ali. Estávamos ali porque o nosso grande amigo Marco Antônio Vilaça havia falecido repentinamente aos 37 anos de idade, depois de construir um programa muito audacioso de arte contemporânea naquele mesmo endereço, na Fradique Coutinho, junto a Carla Camargo, e ele nos surpreendeu, assim, falecendo muito prematuramente. Uma coisa levou a outra, a sócia dele me chamou, sabia que eu era amiga dele, colaboradora da galeria com algumas curadorias. A Alessandra era casada com o irmão do Marco Antônio, foi catapultada no mesmo momento que eu para dentro da galeria. Nós, muito rapidamente, procuramos ajudar e seguir com essa herança institucional que era o programa da Camargo Vilaça. Uma coisa foi levando a outra, e, claro, que 1 ano depois estávamos formando uma nova identidade, um novo CNPJ e um novo programa, né? Porque, se você tenta só imitar o que o outro teria feito, você dura muito pouco, né? Você precisa conseguir se reinventar e pensar como você pode, em cima de uma pedra fundamental e uma grande herança, como você pode perpetuar esse caminho e trilhar novos caminhos, né? Novas carreiras com novos artistas. Então, em agosto de 2001, nós fundamos a Fortes Vilaça, que permaneceu com esse nome até 2016, quando nós mudamos de nome para Fortes da Lóia e Gabriel, porque a Alessandra tem o sobrenome da Lóia e não era mais Vilaça nesse momento, e porque o Alexandre Gabriel estava conosco o tempo todo, desde o dia 1, e precisava subir com o nome dele para, enfim. Isso aí era a nossa carinha quando a gente fundou a galerinha em agosto de 2001. E aí nós tínhamos esse espaço, né, na Vila Madalena, em São Paulo, que é na esquina da Purpurina com a Fradique, onde antes funcionava a Camargo Vilaça. Nós funcionamos aí por muitos anos ainda, trazendo coisas novas, como, por exemplo, esse projeto de fachada. A gente chamou alguns artistas para colaborarem com o projeto de fachada. Esse é o projeto do Irã do Espírito Santo. Este é o projeto dos Gêmeos. O Irã do Espírito Santo era um artista da Camargo Vilaça anteriormente, que continuou conosco. Os Gêmeos são artistas que nós convidamos, já sob a identidade da Fortes Vilaça. E fomos muito felizes aí nessa esquina, que a mãe de santo que veio nos visitar disse que era uma encruzilhada. Mas a gente foi muito feliz na nossa encruzilhada, fizemos exposições maravilhosas. E aí, quando foi isso? 2015, né? 2016, o Galpão? Mas o Galpão foi 2016 também. 2015. Então, e aí, em 2008, nós decidimos que nós precisávamos de um novo espaço também, de uma outra natureza, que não fosse tão restrito ao Cubo Branco e tão limitado. A gente encontrou esse galpão de 1.500 metros quadrados na Barra Funda, que era um lugar realmente remoto. Eu acho que a gente tem até um certo orgulho de ter colaborado para a invenção da Barra Funda, que hoje é muito frequentada por muita gente, mas tinha muito pouca coisa lá.
era mais um lugar noturno na época e também muito industrial. E aí, isso somos nós, já no galpão, quando nós anunciamos a mudança de nomes, a Fortes, a Dalóia e o Gabriel, que está sentadinho aqui. A Alessandra não está porque ela está resfriada, infelizmente. E aí nós fundamos o galpão na Farra Funda, que é esse espaço que era uma tecelagem, tinha várias máquinas de tecelagem, inclusive tinha 9 chuveiros, era um pouco assustador. Mas a gente decidiu que a gente ia conseguir limpar o karma do lugar e renovar as energias. Então, a gente derrubou tudo que a gente encontrou, o galpão era assim. É muito especial, são 1.500 metros quadrados sem coluna, né? E estamos aí até hoje, nesse espaço, montando muitas exposições. Isso é a parte que a gente chama de viewing room, né? A parte atrás do espaço expositivo, onde a gente procura mostrar um conjunto de obras de vários artistas, não apenas os que estão em exposição. E aí, em 2016, também, nós resolvemos abrir um espaço expositivo no Rio de Janeiro, por diversos motivos, mas eu acho que o mais importante deles era pelos artistas. Muitos dos nossos artistas representados são cariocas, Neto, que está aqui, a Tadashi, que é também, por exemplo, e a Beatriz, a Márcia Falcão, que está aqui também, o Efraim, o Zerbini, assim, são muitos artistas cariocas, e a gente tinha muito essa frustração de fazer exposições e os amigos, os familiares dos artistas não poderem vir. A gente achou que seria muito bom poder oferecer um espaço expositivo na cidade local desses artistas, e também dos 3 sócios, 2 são cariocas, né? Eu e o Alex. Então, a gente também tinha vontade de contribuir para o cenário cultural no Rio de Janeiro. Encontramos esse lugar que era a antiga carpintaria do Jockey Club, estava em ruínas. Eu acho que valeu muito a pena, mas foi uma das decisões mais ousadas que a gente teve. Foi um investimento realmente que, se a gente tivesse ouvido pessoas mais responsáveis, a gente não teria nem ido adiante. Mas aqui estamos e temos outra efeméride esse ano, porque a carpintaria está completando 10 anos de atividade, de existência. E a gente tem muito orgulho desse espaço. Isso aí é quando a gente plantou uma árvore no meio da ruína, lá no Jockey. A carpintaria hoje está assim, após a reforma. É um dos lugares mais charmosos do planeta. Eu adoro esse espaço. E aí, ano passado, nós decidimos que nós queríamos reafirmar a nossa ideia de perpetuação do nosso trabalho, da construção da galeria. E, assim como a gente deu continuidade ao trabalho da Carla e do Marco Antônio, a gente espera que nossas novas sócias deem continuidade ao nosso trabalho. A Luísa Calmon, a Ana Paula Pacianotto e a Mariana Pimenta estavam conosco há muitos anos, trabalhando enquanto diretoras de vendas e tal. E resolvemos que agora somos isso, um grupo de 6, nós 5 e o Alex, né? As 5 mulheres e o Gabriel. Isso é uma foto que nós fizemos ano passado, logo antes de anunciar a nova sociedade da galeria. E aí, o primeiro empreendimento e a primeira grande coisa que nos foi trazida pelas novas sócias foi a ideia e a insistência de abrir um espaço nos jardins, num lugar que tem maior circularidade, que se empresta aos transeuntes que passam por ali e que também, enfim, chegar e participar um pouco de todo um cenário que ali já existe ativamente, outras galerias, outros ambientes culturais ou não. É um lugar muito ativo, é um bairro muito importante. E aí, aqui estamos, inauguramos há 2 meses, estamos na 2ª exposição apenas, a Fortes, Dalóia e Gabriel Jardins. Isso aí é uma foto da inauguração, porque tem um prédio em reforma em cima até hoje. O prédio não está pronto ainda, mas daqui a pouco vamos ter uma foto mais bonita. E isso foi a primeira exposição, que foi um diálogo lindíssimo do Luiz Zerbini com Frank Walter.
E o espaço é muito charmoso, é o oposto do galpão. O galpão tem uma natureza muito industrial, não tem nem teto. E esse, novamente, é um formato mais cubo branco, semelhante ao formato anterior da Fradique Coutinho. E tem um teto que a gente pode oferecer ao Ernesto Neto, que passou mais de 15 anos reclamando que ele era um artista que usava o teto, né? Ele faz muita obra que usa a gravidade como elemento, as esculturas dele se dependuram do teto, e ele dizia: a minha galeria não me dá um teto para trabalhar, porque lá no galpão não tinha teto. Agora tem teto. Aí, antes de introduzir as falas da Tadasca e do Neto, resolvi fazer aqui um breve apanhado de todas as exposições do Neto conosco nos últimos 25 anos. A primeira exposição que a gente fez com ele foi em 2005, no espaço da Fradique, que é essa instalação onde todo mundo mergulhou, literalmente, muitas vezes. E aí, depois, em 2008 ou 2009? Em 2009, o Neto fez uma exposição incrível, com um material muito novo para ele, que é o aço cortem, mas ainda com os mesmos princípios formais que ele sempre empregou na construção da escultura dele, porque essa escultura ia toda por encaixe. Não tem cola, não tem parafuso, não tem solda. É, mais uma vez, usando a inércia do material, o peso da gravidade. É uma coisa muito ambiciosa e que deu muito certo. Aí, depois, fizemos essa outra exposição também. Essa foi onde foi na Fradique também, né? Ah, porque foi nas duas concomitantes, verdade. Essa foi uma exposição lá no espaço da Fradique também, muito imersiva. Aí essa foi uma nova exposição em 2000. Essa foi 2012, não foi? Ah, aquela foi concomitante com essa, verdade. Exato, exato. Meu sentido de tempo vai se perdendo aos 25 anos. E aí temos uma nova exposição, que foi uma exposição muito, eu diria, sentimental, porque são desenhos antiguíssimos do Neto que ele guarda da mapoteca e que a gente resgatou. Aí depois essa outra exposição. Essa foi quando? 2017, né? A Luísa tinha acabado de chegar. E essa foi uma exposição que nós fizemos no Rio de Janeiro, na Carpintaria, não foi, Neto? É. Também muito imersiva, também interativa. E aí eu queria só terminar com a última coisa que aconteceu no âmbito institucional, na carreira do Neto, que foi essa exposição como parte do Ano do Brasil na França, no passado, no Grand Palais, em Paris. Essa pequena escultura de quantos metros? 53 metros de comprimento. E que foi um sucesso incrível, tinha filas de visitação, um sucesso com adultos, com crianças. E eu resolvi botar esse âmbito institucional aqui só para dizer que o nosso trabalho não se restringe às exposições na galeria, nem ao espaço da galeria, que a gente está sempre acompanhando os artistas no mundo, apoiando as instituições internacionais ou nacionais que queiram mostrar nossos artistas e também apoiando exposições de nossos artistas em outras galerias, em outros países. Parte do nosso princípio fundamental é o princípio de parceria e colaboração. Isso é muito importante para a gente há 25 anos. E trabalhamos muito nessa exposição, hein, Neto? Pelo amor de Deus. Isso são alguns detalhes. Isso aí foi a inauguração. Foi pouco... foi mal frequentada essa inauguração, né? E aí, em contraste à trajetória do Neto, que foram, né, essas 8 exposições na galeria, fora todas as outras institucionais, temos a Tadasca, que nós... Eu primeiro entrei em contato com o trabalho da Tadasca na exposição no Pivô. Eu perdi a do Aurora, acho que foi antes do Pivô, não foi? Eu entrei em contato com você na exposição do Pivô, gostei muito, fiquei observando e tal. E aí a Tadasca, de repente, ressurgiu, reemergiu com uma grande e maravilhosa instalação na Bienal de São Paulo, que é essa instalação, que eu acho que impressionou a todos nós, foi um deleite. Esses papéis que estão
colados sobre a parede são um poema da Tadasca. A Tadasca é poeta, tem uma prática de poesia, não apenas poesia visual, como poesia escrita mesmo. Inclusive, isso aqui é um livro com 2 poemas da Tadasca, recentemente publicado pela Cobogó. Mas volta só um pouquinho. E eu acho que não apenas nós, público brasileiro, se impressionou com essa instalação da Tadasca na Bienal, mas também todo o público internacional. E um grupo de curadores do MoMA ficou fascinado, simplesmente fascinado com o que viu. E aconteceu uma coisa muito inusitada, porque aí eles convidaram a Tadasca para fazer uma exposição individual no MoMA, em Nova York, 8 meses depois. Então, você pensa que museu geralmente trabalha, né, com não sei quantos anos de antecedência. No caso da Tadasca, eles falaram, agora, venha, queremos você, queremos o seu trabalho no MoMA. Então, foi isso. Menos de um ano depois, a Tadasca havia apresentado aquela instalação na Bienal de São Paulo, apresentou essa individual no MoMA. Então, o nosso trabalho com a Tadasca, ele começou, de uma certa forma, de forma revertida, né? A gente começou trabalhando já junto às instituições, né? Apoiando nessa mostra do MoMA, fazendo tudo que a gente podia para que se realizasse da melhor forma. E começando a se conhecer também ao mesmo tempo, tudo muito recente, tudo muito rápido, tudo muito intenso. A mostra no MoMA foi um sucesso. Ela também mostrou não apenas essa pintura sobre as paredes, mas outro poema também. Oi? E aí, depois de um ano, né, Tadasca? Só? 2. Um ano depois só. O diálogo. No final daquele ano, no final do mesmo ano, nós conseguimos trazer novamente a Tadasca para um público local, numa exposição que nós fizemos no Galpão, em diálogo com a Ana Cláudia Almeida, uma outra artista carioca, também muito talentosa, muito jovem. A exposição foi incrível, nós chamamos a Clarissa Diniz para fazer a curadoria, foram muitas conversas, muitos diálogos, e aí a próxima exposição que fizemos foi um projeto na Frieze London, que eu também quis trazer para mostrar que nosso trabalho em feiras é muito intenso também. A gente está aqui na SP Art desde o primeiro ano, né, Fernanda? E 16 anos, Fernanda, 18? 22? Caraca! 22 anos de SP Art também. A Frieze London, nós também fizemos todas as edições da feira, desde a sua fundação, e aí nós resolvemos retornar à feira, porque já não fazemos, nós havíamos trocado a Frieze London pela Art Basel Paris, porque são muito próximas, e a gente tinha acabado de decidir que era melhor fazer Paris do que Londres, mas resolvemos voltar para Londres com esse projeto especial da Tadasca, a convite de uma curadora que está aqui em São Paulo visitando a feira, a Jara Edas, uma curadora nigeriana magnífica, que estava fazendo uma sessão especial na feira e nos convidou a Tadasca, na verdade, a fazer esse projeto. Nós aceitamos e fomos. Então, a trajetória da Tadasca na galeria é essa. Eu ainda estou esperando ela me dar uma exposição individual na galeria aqui em São Paulo. Um dia vai acontecer, né, Tadasca? E é isso, em resumo. Hoje nós temos 45 artistas, e todos maravilhosos. Alguns deles estão aqui agora. O Cristiano Lenhard está aqui. A Márcia Falcão está ali. Quem mais está aqui? A Tadasca e o Neto, é isso. Mas são 45. Desses 45 artistas, 9 eram artistas da Camargo Vilaça, né, assim, que vieram conosco, renovando os diálogos. E aí, a partir desse grupo inicial, nós fomos convidando outros artistas. Acho que tiveram assim umas... Outro dia estava pensando, acho que são as 6 fases de renovação de programa, a Tadasca tendo sido das mais recentes a se juntar a nós, com muito orgulho. Márcia Falcão também foi recente. O Cris já está com a gente há um tempão, também há uns 15 anos, né? 12 anos. E é isso, eu acho que temos esse princípio de tradição e renovação, de acompanhar os artistas por muito tempo, e de sempre estabelecer as melhores parcerias possíveis com esses artistas, com outros colegas, com instituições e tudo mais. Eu quero passar para quem? Tadasca, Neto?
Bom, estou muito contente de estar aqui nesse palco aqui da SP Art, né? Esse trabalho muito forte que a Fernanda e a equipe dela está fazendo há anos, que a Márcia também está aí, né, há 22 anos, né? Acabei de saber aqui agora, junto com o Alex, né, com a Luísa, a Ana Paula. Quer dizer, não sei se vocês estão aí esse tempo todo, né? Mas, enfim, a turma aí da Alessandra, que não está aqui. Então, a minha história aqui é um pouco mais antiga, né? Porque eu conheci o Marco Antônio há muitos anos atrás. Um dia ele me ligou falando, estou abrindo um espaço aqui em São Paulo. E eu acabei fazendo a primeira exposição aqui em 94, na Fradi Coutinho, né, nessa sala. Eu conheço a Márcia desde que ela tem 15 anos, e eu acho que eu tinha, 19, né? Deve ser uma coisa assim. A gente, 4 anos, né? Não sei, alguma coisa assim, não sei nem se era 15 exatamente, mas a gente se conhece há muitos anos. E é uma história assim, muito maravilhosa mesmo. Eu sou muito feliz aqui. A gente, não sei, essa vida entre o artista e o galerista não é uma vida fácil, né? É uma vida complexa. Assim, a gente, quando faz uma exposição institucional, é uma coisa incrível, você tem uma relação muito próxima com as pessoas com as quais você está trabalhando, mas é uma relação que acontece naquele momento. Às vezes, acontece de você fazer outro trabalho com aquela instituição, às vezes até fazer um terceiro, quem sabe até um quarto. Acontece isso, mas são uma coisa... A relação com o galerista, ou a galerista, enfim, com a galeria, é uma relação contínua, sem parar, né? É uma relação assim de muitos anos, né? Eu estou com a Márcia nessa situação há 25 anos, né? Porque é o tempo que estamos aqui comemorando. Inclusive tem uma coisa assim muito forte, né? Que eu vou compartilhar com vocês aqui agora, que eu estava assim, a gente faz, eu e meus amigos, a gente faz uma festa de Ano Novo no Rio de Janeiro há muitos anos, mais de 25 anos, né? E aí, num dia 1º de 2000, né, a virada do século, depois da gente fazer a primeira festa com dança mesmo, foi uma chuva fina a noite inteira, a gente dançou a noite inteira, foi uma coisa incrível. Várias outras pessoas que a gente não conhecia estavam em volta, né? Foi assim um nascimento desse momento, às 6 horas da tarde, mais ou menos, acordando na casa da minha namorada, hoje minha mulher, a Lili. Recebi um telefonema do nosso querido Adriano Pedrosa falando, cara, aconteceu uma coisa chata, e eu tive a notícia que o Marco Antônio tinha passado dessa para uma melhor, né? Então foi assim, imagina, aquele choque. A Márcia, assim, ela não falou isso, mas ela, de alguma forma, ela morava em Nova York, e a casa dela, os amigos dela, de alguma forma, era uma certa embaixada também para o Marco Antônio. O Marco Antônio era uma pessoa que se comunicava muito com muita gente, mas tinha essa relação com a Márcia já há muito tempo. A Márcia já tinha feito 2 curadorias, né, na Galeria do Marco Antônio, então era uma coisa assim, muito forte. E, cara, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o telefone e ligar para a Márcia, que por acaso a Márcia estava no Brasil, ela tinha vindo fazer uma festa também de Ano Novo, até reclamei com ela, pô, cara, tu vai fazer outra festa, vem para a nossa festa, que estava engatinhando. Foi, acho que foi no ano seguinte que você foi. Foi? Bom... Enfim, você vê, a festa estava tão boa que eu nem me lembro direito dessa parte, né? Mas aí, cara, a Márcia disse, estou indo para aí agora, sabe? Me lembro que ela ligou para a Isabela Prata, se não me engano, cara. A Isabela falou, estou indo para São Paulo, que ela estava na fazenda. A Márcia também, estou indo para aí amanhã, então foi uma coisa muito forte, né? Foi uma coisa, juntou todo mundo, né, cara? Era uma coisa, como a Márcia falou, um trabalho muito forte que o Marco Antônio estava fazendo, e como é que ia fazer isso agora? Então, elas seguraram o rojão assim, muito forte, né? Ela e a Alessandra, com apoio de muita gente, como o próprio Ivo, a gente, os artistas também. Cada um reagiu de forma diferente, né? Mas foi um momento assim, dramático mesmo, sabe? Radical. E elas seguraram muito forte. Né? Muita gente começou a querer desacreditar, né? Então, é uma luta também. Ter que fazer, como você vê, ela falou agora mesmo, são 45 artistas, 9 são da geração do Marco Antônio. Então, sim, tem 45 menos 9, sei lá, dá 30 e tanto, né? 34, sei lá, nem sei, faz 36. Então, é muita gente, é muita continuidade, é muito trabalho.
Assim, pô, cara, assim, a gente se ama, né? Mas a gente já brigou muito também, certamente ainda vai brigar muito mais. Né? De vez em quando tem que ligar para um, ligar para outro para acalmar as coisas, né? Porque o sangue aqui é quente, a gente faz aniversário no mesmo dia. Ainda tem essa. Então, uma coisa assim, muito amorosa mesmo. Mas é isso, a relação, eu tenho outras galerias também, né? E sim, é uma relação muito forte, a relação com cada artista é um ser um pouco estranho, assim, digamos assim, né? Porque o mundo não é feito... Ser artista é você ser contra a direção do mundo, da produção, da objetividade, tudo isso que a gente vive ouvindo por aí. E o artista, ele está, assim, na curva disso, assim. É um pé aqui, outro lá, não é exatamente... É um distúrbio, digamos, né? Isso que é a mágica da arte. É essa mesmo, é esse lugar difícil de explicar, difícil de falar. Cada um vê de um jeito... Existem disputas, né, conflitos, cada um acha que a arte deve ir para cá, para lá, para cada lugar, e uma série de coisas. E, além disso, ainda tem os colecionadores, né, que é outra turma muito louca também. Né? Então, você tem esse lugar dessa origem e o lugar aonde a obra de arte vai chegar. Né? É uma coisa assim que, inclusive... seja uma instituição, seja um crítico de arte, um curador operando esse trabalho, ele também é aquele cara que vai tocar na arte, que vai cuidar daquilo. Né? A mecânica quântica, ela tem uma coisa que diz assim, para você, naquele lugar que ela acontece, no micromundo mesmo, lá dentro do átomo, nos núcleos atômicos e tal, você não pode, se você faz uma pergunta, você já altera o sistema, entendeu? Quanto mais perto você está da posição de uma subpartícula, mais distante você está da velocidade. Quanto mais perto da velocidade, mais distante da posição. E, de alguma forma, com a arte acontece isso. Você tem um trabalho e alguém começa a falar alguma coisa, um crítico escreve alguma coisa, um marchand galerista fala alguma coisa, uma pessoa qualquer fala para você, aquilo já começa a alterar a existência daquele trabalho. E aí você tem várias pessoas falando e aquele trabalho está sempre sendo sujeito, porque, na verdade, assim, ao meu ver pessoal, a arte não acontece exatamente no objeto. O objeto é um reator, é um cadinho, é um sopro que vai criar alguma coisa entre a pessoa e o objeto, e é ali, para mim, onde mora a arte, sabe? Ali nesse lugar. Então, ela vive nesse lugar, sabe, de instabilidade e presença, né? Porque é a presença dela que traz essa possibilidade de lidar com essa instabilidade, com essa dança, com esse estar no mundo de uma maneira estranha, mas que fala tanto do nosso sentimento, das nossas purezas e impurezas, das nossas dificuldades, das nossas satisfações, das nossas alegrias, tristezas. Né? Ela vai, né, porque esse bicho estranho que a gente é, né? Tá, a nossa outra turma está todo mundo pelado e a gente está de roupa, né? Então a gente ficou um bicho estranho nesse mundo dos bichos que somos. Então, é essa estranheza, assim, né? Eu acho que se a gente andasse todo mundo pelado, a gente nem ia precisar de arte, ia estar tudo bem, tudo ótimo. Mas como não é assim que a coisa acontece, né? A arte está aí para tentar mediar essa nossa existência no mundo e tal. E as galerias, né, nesse mundo que a gente vive hoje, tem esse lugar. E as feiras de arte são grandes protagonistas do mundo que a gente vive hoje. E que é uma coisa, assim, como tudo na vida, tem o seu lado negativo, o seu lado positivo. É um excesso de arte, né, num lugar mais reprimido, né, como se fosse uma árvore dentro de um canteiro, né, não é exatamente uma floresta. Então, você tem todos os espaços, então não tem teto, né? Inclusive, o teto aqui, eu não sei se vocês sabem, mas você não pode botar um gancho para pendurar alguma coisa, porque ele é tombado pelo patrimônio histórico. Então, isso começou até a fazer que galerias também não tenham teto, como é o caso do galpão da Fátio da Lóia Gabriel. Mas, enfim, viva a vida e assim que a gente vai andando, com teto, sem teto, a arte também ela é livre e ela pode acontecer em qualquer lugar, até num sopro, num poema, como a Tadashi traz aí para a gente, encostada aqui aonde a gente nem vê, né? Tem artistas que escondem a obra, assim, e você vai ver, ela está numa esquina aqui, eu já vi, são artistas assim, muito conhecidos hoje, sabe, que o trabalho às vezes está escondido ali, mas que você vê também em outros lugares ele bem presente.
Então, né, assim, a Márcia faz as pinturas dela, o Cris aqui faz os trabalhos dele, cada um tem a sua lugar. É incrível você ver, sabe, várias pessoas tentando inventar alguma coisa, trazer alguma coisa nova, mostrar se você andar por aí, for olhando os estandes todos, apesar das limitações, né, de espaço, tamanho, de convivência, porque tem que ter um monte de gente, existe todo um aspecto comercial dentro desse mundo, todo mundo precisa comer, evidentemente. Então, tudo é uma grande dança, sabe? A própria relação com o galerista, com o crítico de arte, com o público, é uma grande dança que acontece, né? E essa grande dança representa essa grande dança cósmica, que é a vida, que é a cidade, que é o fluxo de carros, os planetas rodando, os signos de cada um, né? Como é que diz? Um planeta influencia na nossa vida quando você nasceu, se é Câncer, Capricórnio, Peixes. Então tem gente que não acredita, tem gente que acredita no signo chinês, dragão, serpente, coelho, enfim, cavalo, estamos no ano do cavalo, né? Coelho, que nosso amigo aqui, o coelho é logo antes do dragão, né? Então você deve ser 13 anos mais velho do que eu, porque eu sou dragão. E aí, todo esse universo todo, então, E tem o dia a dia, né? Que tu recebe aquele telefonema, às vezes, que tu não gosta do que ouve. Você dá aquele telefonema que o outro não gosta do que ouve. E essa relação, não é não, Alex? O Alex, às vezes, caraca, eu não acredito que esse cara está falando isso. Né? Ter que aturar cada artista. Imagina, cara. Os caras aturam 45 maluquinhos, fora a turma colecionador. E aí... Obrigado. E aí, voltando à turma do colecionador, eu queria falar isso, porque essa questão, para mim, é muito importante. O meu trabalho, eu tenho uns trabalhos logo no começo, que a gente chamava de ABA, e você tinha uma coisa, o meu trabalho lida muito com a questão física, de como ele vai ficar em pé, sabe? Eu gosto dessa brincadeira de criança, eu gosto dessas coisas, de montar casinha, esse negócio e tal. Então, a pessoa que vai pegar esse trabalho tem que entender também como que vai fazer para ele ficar em pé. Então, a pessoa que vai montar, o Ivo vai montar um trabalho desse, ele vai ter que entender como que isso vai acontecer para ficar dessa maneira. Para mim é importante essa relação de trazer outro. Existem trabalhos, uma colônia, por exemplo, se o Cris for convidado para montar uma colônia minha, ele vai pegar uma partitura e ele vai montar a colônia dele. Então é como se fosse uma coisa, o músico interpreta o trabalho do outro, e o meu trabalho tem esse lugar, essa abertura, como afinar o trabalho. Ele sempre necessita da afinação, às vezes pode estar um pouquinho menos esticado do que eu gostaria, né, como acontece de vez em quando. E para finalizar, né, porque acho que já falei muito, eu queria falar de uma coisa que o Ivo me falou sobre... você sabe que eu esqueci o nome do nosso trabalho que está lá? Brota Gota Entre Nós. Porque eles pediram... E aí, Neto, qual é o título? Eu, Brota Gota Entre Nós. Porque, assim, eu gosto muito de dar título, assim, de pronto, sabe? Assim, patum, aí vem uma frase, você... É ela, né? Porque essas coisas que vêm, às vezes é difícil, mas quando vem assim, é porque é para ser, sabe? Na minha opinião, né? Então, a Brota Gota Entre Nós, esse trabalho, essa série de trabalhos que eu fiz no ano passado, porque sabe como é que é? O mundo ficou muito achatado, né? Depois do Covid, com o Instagram, ficou muito achatado, é pintura para tudo quanto é lado e tal. Aí eu resolvi fazer a minha contribuição quadro, né? Aí eu resolvi vestir os quadros, né? Porque se você não veste, ele fica pelado, né? Então, não, como é aquele negócio, pelado não pode. Aí dei aquela vestida no quadro, e o quadro ficou assim meio duro, sabe? Vestidão e tal. E o pessoal ficou assim, mas o que é isso? Tem uma galera que olhou estranho, que começou a achar isso e aquilo. Aí, cara, o Ivo acabou de me mostrar o que aconteceu. Ele ficou sexy, entendeu? E sabe o que acontece? É que as pessoas estão acostumadas com o meu trabalho sensual. E ele ficou sexy. Porque quando você sai do meu ateliê, descendo a escada, tem estampado assim num spray, escrito assim, less sexy, more sensual. Que é uma frase que chegou para mim quando eu estava... assim, abrindo a exposição, fui para lá para abrir a exposição na Tânia Bonacda, que é uma querida amiga, outra galerista, a Márcia, inclusive, é madrinha da filha dela, assim, você vê, é tudo família aqui, para mim, que quando não é família fica ruim. Então tem até umas coisas que eu preciso resolver na minha vida, porque não é muito família, sabe? Mas é outra querida, vai fazer 30 anos que eu fiz a primeira exposição com ela em fevereiro do ano que vem, mas... Eu estava abrindo essa exposição logo depois que aqueles bancos Lehman Brothers, né? Lehman Brothers começou a despencar.
E eu cheguei em Nova York, cara, a despencada foi tão grande que não dava para nego fazer nada, tinha que esperar para ver na hora que batesse no chão o que sobrava. E o que eu senti foi que Nova York estava muito sensual, sabe? As pessoas tinham tempo, sabe? E a sensualidade é uma coisa assim, ela é quase uma perda, sabe? Porque você anda assim, mais devagar, sabe? Ela tem um molejo e tal. O sexy, ele é todo assim, high heels, lipstick, sabe? Ele está todo vendas, tal, negócios, não sei o que lá. Então, eu comecei a sentir essa parada. Então, quando você falou que o trabalho era sexy, cara, eu entendi o conflito que estava acontecendo na situação. Então, eu te agradeço muito, porque eu estou muito feliz com esses trabalhos sexy, porque, exatamente, ele esconde, né? O sexy esconde, né? O sensual, ele entrega mais, né? Você vê o trabalho, o chassi está escondido, né? Essa coisa, porque ele também tem esse efeito camelô. Eu gosto de fazer trabalho camelô, não sei se você entende. Os camelôs são mestres para mim, eu amo os camelôs, sabe? Você pega um trabalho aqui, você dobra ele pequenininho, depois estica ali, alguém dá areia, alguém dá a especiaria, bota não sei o que lá, e você leva aquele trabalhão, que se não fosse assim, eu não estava aqui agora, talvez, porque fazer uma escultura do tamanho dessa sala é difícil de transportar, mas como ela é toda dobrável, fica mais fácil. E esse trabalho, o Brota Gota Entre Nós, e toda a família deles, é assim também, porque você pode tirar ele do chassi, dobra ele pequenininho, manda para o lugar, alguém faz o chassi e você veste ele de novo. Então é isso, agradecido pela atenção. Vou passar para a nossa querida Tadashi aqui agora, que está aí incrível, maravilhosa. Eu vi também esse trabalho dela aqui na Bienal, duas bienais atrás, né? E eu fiquei muito admirado mesmo. Já falei para ela, mas falo aqui publicamente para todos também. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. Quero agradecer a todo mundo da Fortes, da Loi Gabriel, a Márcia também, ao Ivo, ao Ernesto, e a todo mundo que veio aqui, que está aqui. Como a Márcia mencionou, e acho que vocês puderam ver, eu sou uma artista recente da galeria, né? Vai fazer 3 anos esse ano. Em outubro desse ano, completa 3 anos. Eu escolhi a Fortes, e aí a Fortes me escolheu. Da onde eu posso começar? Eu acho que eu vou começar das minhas personagens. Porque... não, sem porquê. Mas vou começar das minhas personagens. A Fortes, de algum jeito, me conheceu através... A Márcia não, mas eu vou dizer assim, Fortes no sentido da galeria, né? Através da minha personagem, Ave Preta Mística, na Bienal de São Paulo. E com a Ave Preta Mística eu pude voar, né? Eu voei, fui para os Estados Unidos pela primeira vez. E durante a Ave Preta Mística, eu também estava apresentando uma outra personagem, que é a Lua Coelho Negra. Então, aqui tem são 2 livros em um, né, digamos, porque na Bienal de São Paulo eu apresentei o meu primeiro livro de páginas soltas, que é um livro bilíngue, que eu fiz em 2022, depois de ter cruzado o oceano, o Atlântico, pela primeira vez. Foi a minha primeira viagem internacional. E aí, nessa minha primeira viagem internacional, eu lembrei de Sankofa, lembrei das aves e tal. E eu estava passando por um momento muito difícil, pessoalmente. E aí, essa personagem surgiu para me separar, de algum jeito, da minha vida, da minha biografia, digamos assim. Eu já tinha outros seres, né, que surgiam na minha história, no meu desenho. Mas a Ave Preta Mística, para mim, ela faz um voo muito assertivo, assim, de mudança na minha vida. E em 2023 eu me encontrei, né, com uma outra personagem chamada Lua Coelho Negra, quando eu estava na Áustria. E era o ano do coelho, inclusive. E eu comecei a Lua Coelho Negra porque eu estava chegando na Áustria, em Salzburgo,
e 2 meninas apontaram para a janela da aeronave, e aí eu vi vultos de coelho pulando no aeroporto, e olho vermelho. Eu falei, putz, esse ano vai ser estranho. E, no final das contas, foi um ano muito ambíguo, assim, porque logo em seguida veio o anúncio da Bienal de São Paulo. E aí eu estava esse tempo sem galeria também. E aí, logo em seguida, eu comecei a trabalhar com mandei um pombo correio, uma pomba, para falar com a Fortes. E eis que a parceria começou. E agora, na SP Arte, vocês vão poder ver um pouco da apresentação da minha primeira personagem humana, que é a Garota Humanamente Perdida. Então, ela é a primeira personagem humana, porque até então, todas as minhas personagens, como eu disse, né, elas tinham essa junção entre ser místico e animal, e tinha algo de humana, sempre tem, né? Mas acho que essa é perdidamente humana. E ela aparece retomando de algum jeito, porque ela aparece se nomeando pela primeira vez, porque ela já tinha aparecido em outras obras, inclusive na da Freeze, que vocês viram ali, eu acho, rapidamente passando, No More War. Então, ela aparece aqui. O nome desse trabalho é Why Not? Por quê, por que não? E aí ela volta de novo, Why Not? Mas Lost, perdida, né? E aí já juntando português com inglês. E enfim, eu acho que também se separando um pouco, não sei até quando, porque ela não sabe muito bem até quando ela será humana ou até quando ela vai querer ser humana. Tem ainda esse momento de saber se a personagem vai querer continuar sendo humana ou ela vai voltar para o mundo dos símbolos. E esse, eu acho que Lost, perdida, tem a ver também com essa queda, talvez, desse mundo. E aí esse mundo, para mim, é um mundo muito importante, porque eu me iniciei vamos dizer assim, fui iniciada e me iniciei nas artes visuais através da poesia, na escola pública. Então, eu lembro quando eu tinha, sei lá, 9 anos, eu apresentei meu primeiro poema de amor e fiquei em 3º lugar. Foi assim, o ápice já para mim. E fiquei muito feliz, porque a escola pública sempre foi uma janela, uma porta de oportunidade muito, muito forte, ainda é, né? Eu sou educadora, tenho mestrado em educação e licenciatura em artes visuais. Então, a educação sempre foi muito importante. E a licenciatura, a educação sempre foi muito importante, porque me deu esse vislumbre do estrangeiro. Eu sempre tive muita admiração pelaquilo que eu desconheço. Mesmo que esse desconhecido possa ser aquilo que eu não controlo, né? Que pode me tirar completamente do meu lugar de conforto. Mas, desde criança, eu tinha essa coisa das estrelas, principalmente porque minha mãe, Helenice Guarani, sempre falou muito com as estrelas. Então, é algo que me conectou assim, muito, o desconhecimento. E, para mim, também foi importante trazer a poesia que eu aprendi quando eu era criança, por conta que foi com a poesia que eu pude imaginar um outro mundo também. E, na infância, eu sinto que eu acho que o mundo, às vezes, ele pode ser modulado de um jeito que tiram de você a possibilidade de brincar, de festejar, de errar. Então, com a Ave Preta Mística, para mim, a Ave Preta Mística e a Lua Coelho Negra são livros infantis,
digamos assim, são infantos juvenis, digamos. Mas não infantil no sentido que se refere só às crianças, mas também às pessoas que têm coração de criança, assim. Porque as crianças, elas atravessam todas as idades, né? E eu sinto que a Ave Preta Mística e a Lua Coelho Negra, elas entregam para mim, assim, enquanto personagens, a possibilidade de errar. E então, na última página de Ave Preta Mística, ela diz: admito o erro constituinte de todo voo, redesenho as rotas da minha sensibilidade outra vez. Então, ela é uma personagem, para mim, que já ali, mesmo não sendo humana, porque ela é uma ave preta mística, ela já estava tocando em algo humano, já nesse princípio. E a Garota Humanamente Perdida, ela é uma personagem que eu ainda não sei muito bem o que ela é, né, digamos, de modo geral, porque ela vai aparecendo, pode desaparecer, pode voltar, mas ela traz essas coisas, né? Então tem um díptico que eu apresentei aqui que é dia, rap, sad, dia. Tem não, mamãe, she's not a savior. Não, mamãe, ela não é uma salvadora. Então já tem uma coisa, uma característica dessa personagem um pouco mais... ainda não sei. E eu acho que... Até perguntei, eu tinha perguntado para a Márcia, porque eu me chamou para participar sou tão, né, recente na galeria. Ela falou, não, ótimo fazer essa junção, né, entre o Neto e você. Inclusive, vi um trabalho do Neto no MAN, do Ernesto Neto no MAN, recentemente, são duas cabeças de pigmento conectadas com uma corda. Achei esse trabalho muito bonito. E aí, logo em seguida, me deparei com um trabalho seu no Paço Imperial. De repente, estava o Neto, a Iole, todo mundo, né, lá no Paço. Então, é isso. Então, e aí a dedicação do Ave Preta Mística, quem quiser ver, né, depois, quiser acessar, foi pela Cobogó, que também tem a Márcia como sócia, né? E aí tem o meu outro livro que ainda está a caminho, que já é uma personagem que não é humana, que é a Travesti Centopeia Carnaval, mas já não é também criança. Então, ela já está em outra vibe, em outro ritmo. E não sei, porque muitas das vezes eu sinto que o público, as pessoas fazem uma cola muito forte entre a obra e a artista, né? E eu acredito que alguns artistas trabalham dentro dessa dinâmica de biografia junto com a obra, mas, em alguma medida, eu percebo que as minhas personagens, elas têm mundos que se aproximam do meu mundo, porque eu acho que seria impossível não encostar no mundo de quem faz, né? Acho que não sei, de alguma medida seria impossível, mas, para mim, ao mesmo tempo, elas me levam para lugares completamente diferentes. Inclusive, a Garota Humanamente Perdida, completamente perdida. E aí, logo em seguida da Garota Humanamente Perdida, tem agora uma segunda humana. Ou seja, não quis só a Garota Humanamente Perdida, chamou uma outra, que se chama Humanamente Humana. E aí estão aí. E, bem, é isso. E agradeço. As fotos do stand, que foi feita em parceria com o Ivo, que, óbvio, está lá embaixo para todo mundo visitar, no segundo andar. Mas eu nem sei se veio a foto da famosa quina erótica, sexual, libidinosa. Aqui está o trabalho do Mauro Recife, da Janaína Chap, que é a exposição atual na galeria. Tem alguma outra imagem?
Aqui tem a Rivane, a Érica Verzutti. O Chris Leonhardt, que está sentado aqui, aquela obra preto e branco. Tem o Antônio Tarsis ali no meio. E aqui estamos com a Quina, que foi, como o Ivo disse, a primeira grande sacada curatorial dele ao longo do processo de visitas de ateliê, que é essa obra, como é que chama? Brota a gota entre nós. Essa pintura, quer dizer, é uma obra pictórica, mas não é pintura, né? São tecidos costurados, esse tecido marrom, o amarelo e o rosinha ali, que o Neto amarra no chassi, né? Ele veste o chassi como se fosse um sarong, assim. E do lado está a foto do Maple Top, que o Ivo sacou que seria a companhia ideal para essa obra do Neto. Não é pintura, mas é sobre pintura. É só isso. Quer dizer, é isso que é o interessante, né? E o que eu acho fantástico, né? Quer dizer, que como todo o trabalho do Neto, né? Que não tem prego, que não tem não sei o quê, entendeu? É um vestidinho, a pintura é um vestidinho que amarra atrás igual um espartilho. Assim, fica vestidinho naquele corpo ali, assim, né? Da coisa. É fantástico. É fantástico, entendeu? Assim, quer dizer, como essa ideia mesmo, quer dizer, assim, o que pode ser pintura? Não é só o que está pintado. Isso que é legal, entendeu? Exatamente. O poema da Tadasca pode ser uma pintura também. Você olha uma superfície, né? Entendeu? Muito legal. Muito legal. Foi muito bom ouvir vocês. Assim, é mais um comentário. Eu chorei um pouquinho quando a Tadasca falava. Assim, tive uma honra enorme de acompanhar, né, alguns de vocês e fiquei muito feliz que meu corpo me trouxe até aqui para eu ouvir vocês de novo, assim, desse lugar que eu sempre aprendo tanto. E me lembrei e fiquei vendo da trajetória da galeria, assim, o quanto que a relação entre os artistas é uma coisa muito bonita também. Me lembrei, Tadasca, que a gente tinha um grupo com algumas artistas na pandemia que eu acompanhava. E eu perguntei para você, qual artista você gostaria de conhecer? Com quem você gostaria de trocar? E você falou com Cristiano Lenhart. E aí eu liguei para o Cris e falei, Cris, vem aqui, a gente vai fazer uma conversa com uma artista incrível do Rio. Cris falou, não tenho nem roupa para isso. E ver agora você aqui, sabe, com essa trajetória, com toda a sua caminhada, com o seu trabalho brilhando, pulsando. Acho que a Fortes é uma galeria realmente muito especial, que tem aí um núcleo de artistas muito forte. Enfim, poder ver essas trajetórias se cruzando e os artistas também se apoiando, aprendendo uns com os outros, é especial. Assim, estou só agradecendo mesmo. E com Cris ia surgir um duo. Eu amo fazer duo, né? Duo, trio, eu amo. Assim. Ia surgir em algum momento. Mas real. É importante também. Eu acho que a curadoria, ela de modo geral, ela fortalece muito os laços, né, com os artistas, assim, com as artistas. Tem uma... Porque é o lado... É claro, a gente pode ter a sorte de encontrar galeristas que têm esse pé na filosofia e na literatura e tal. Mas a curadoria, de modo geral, tem essa facilidade, né, de conversar dentro de um outro campo, né? Então, obrigada. Eu queria falar também uma coisa, porque não é uma pergunta, mas acho que é um testemunho. Ouvindo vocês falarem, nós estamos ouvindo, o que a gente está vendo é o que eu vejo em todos eles aqui. Um grupo de pessoas que resolve se juntar para preservar, para defender o legado de um amigo que estava trabalhando pelos artistas, se soma a outras pessoas que vêm, se junta com os artistas, tem o curador, tem amigos, tem os dois dos colecionadores. Então, tudo uma grande comunidade. Então, quando eu vejo a feira, eu vejo essa comunidade se materializando toda aqui. Então, isso é muito bonito e queria dar os parabéns, porque o que vocês estão fazendo é muito importante. Continuidade, perseverança, sobrevivência, resiliência, um toque de paixão, um toque de loucura, a família que briga, né? Então, isso é muito bonito e o trabalho
que a gente vê aqui, Catarina, né? É isso. Então, eu queria agradecer a todos vocês, agradecer vocês por esse testemunho e dizer que o que vocês estão fazendo é um ato de fé. Né? Então, de acreditar no futuro, continuarem juntos e fazendo esforço, trazendo jovens colecionadoras. Isso é muito bacana, porque isso também é audacioso, é uma entrega, é arriscado, né? Entregar o trabalho de vocês para uma outra geração também e continuar trabalhando juntos. Né? Tem mais 25 pela frente. Tem gente fazendo 50, que está querendo mais 50. Então, só dar os parabéns. Eu queria só terminar chamando meus sócios que estão sentados aqui, para todo mundo ver a cara deles. A Alessandra, infelizmente, está resfriada em casa e a Mariana está num avião para Portugal. Mas essa é a Ana Paula. E essa é a Luísa, 2 das 3 novas sócias. E o Alex, que estava com a gente desde o primeiro dia, quando a gente fundou a galeria, até hoje. São 25 anos. Aí eu queria chamar a Márcia Falcão, que é essa grande pintora, artista também, que se juntou a nós. O Chris Landert. Bom, tem o Eduardo Ortega, que é meu marido e fotógrafo da galeria há 25 anos também.